Salgado, sou embaixador da inovação e responsável, né, pela embaixada da área de suprimentos. E hoje nós vamos falar de uma história de sucesso que foi referente a dois projetos, né, que foram a digitalização e a assinatura eletrônica de contratos. E eu convidei hoje a Raquel Chacon, que né, pega o nosso time aqui de contratos, para falar um pouco sobre esses dois assuntos. Vamos lá, Raquel? Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Raquel, sou da área de suprimentos, trabalho hoje na área de contratos e serviços e vou apresentar um pouco para vocês sobre esses dois projetos de digitalização e assinatura eletrônica que foram desenvolvidos aí no ano de 2019 e que tiveram um grande impacto no ano de 2020. Bom, vou começar apresentando um pouco de onde nós estávamos, né? Como que era a nossa área antes desse. Então, antes a gente tinha acesso ao portal jurídico, onde nós acessávamos todas as minutas atualizadas que o jurídico da Arcelor atualizava, e aí nós baixávamos esses documentos para que nós pudéssemos fazer o preenchimento manual das minutas dos contratos a partir aí das nossas necessidades. Haviam várias minutas nesse portal jurídico. Como a gente baixava com certa frequência, não era sempre que ela era atualizada, que a gente tinha conhecimento que tinha sido alterada essa minuta. Então, às vezes, ficava um delay de informação entre a atualização do jurídico e a nossa atualização. Havia de certa forma, uma falta de informação também, tanto do processo, tanto das minutas que eram disponibilizadas, quanto de todo o processo de assinatura do contrato. E que com isso também havia uma ausência de indicadores, porque era tudo muito manual, não havia nada eletrônico, né? Então, não tinha nenhum relatório que a gente pudesse gerar. E como todo o processo era manual, tanto a assinatura quanto o preenchimento, havia uma grande possibilidade de erros também. E aí, no ano de 2019, junto com a área de suprimentos da Arcelor e junto com a área jurídica, foi criado, na verdade, né? Aí, junto com o Netlex, a gente começou a ter acesso à plataforma Netlex. Foram criados vários formulários inteligentes que, após eles serem preenchidos, são gerados aí os contratos de acordo com o objeto e com o serviço, de acordo com o serviço ou o fornecimento que será realizado. Bom, após a criação aí dos contratos Netlex, surgiu a necessidade também da assinatura eletrônica, porque o documento ele já era todo gerado de forma digital, né? Então, surgiu a necessidade da gente ter uma assinatura eletrônica dentro do setor arames, e aí no meados do ano de 2019, nós conseguimos, então, começar a assinatura eletrônica para todos os documentos, contratos, né, e termos aditivos gerados pela nossa área. Com isso, também surgiu a necessidade da digitalização dos contratos, e os benefícios que a gente teve foram a geração de vários relatórios inteligentes, que possibilita aí a gente saber quantos documentos são gerados, quantos documentos são assinados, onde há demora no processo de assinatura. Então, a gente tem hoje também um fluxo bem integrado e um cruzamento de todas as informações. Legal, né, Raquel? Que os recursos se complementam, né? Então, muito bacana mesmo. Desde quando que a gente tem, então, né, foram implementadas todas essas novidades aí no setor arames, né? E quais que são os benefícios que essas soluções trazem para a gente? Bom, eu vou começar falando então do DocSign, né, que é a nossa plataforma para assinatura eletrônica de contratos. Ela iniciou então no setor arames em agosto de 2019, aproximadamente. E antes que a gente pudesse escolher um fornecedor, né, uma empresa que faria todo esse processo, foram várias reuniões de alinhamento, tanto com o nosso jurídico, quanto também com a diretoria. E aí a plataforma escolhida foi o DocSign. E um dos motivos que nós escolhemos o DocSign é devido à burocracia, né? Ele é bem fácil de acessar, ele é bem fácil de manusear. A gente consegue rapidamente colocar um documento para assinatura. As partes que tem que assinar, os nossos fornecedores, os nossos gestores, conseguem assinar de forma bem simples. Vocês podem ver aí, essa é a primeira tela que a gente tem depois de fazer o login no DocSign. Essa é a primeira tela que a gente tem acesso.
E nela, vocês podem ver aí na lateral que tem até uma opção de assinatura, né, com o meu nome, que a própria plataforma, quando você coloca o nome completo da pessoa que vai assinar, ela já te dá essa opção. Então, a gente nem precisa ter o trabalho de gerar uma assinatura. Mas se a pessoa achar necessário, ela pode sim também utilizar, desenhar ali a sua assinatura e utilizá-la para assinatura dos documentos, né? Então, assim, por ser uma plataforma muito fácil de acessar e não ter nenhum custo para o fornecedor, a gente conseguiu com que todos os nossos contratos, né, 95% dos nossos contratos hoje são assinados dentro do DocSign, excluindo apenas algumas pequenas exceções, e principalmente concessionárias públicas, que a gente não consegue aí com que eles assinem. Há muitos ganhos, como eu já disse, alguns ganhos principalmente por ser menos burocrática, a gente conseguiu aí muita agilidade no processo de assinatura. O DocSign ele pode ser acessado tanto pelo celular, em qualquer lugar do mundo, quanto pelo computador. Então, antes a gente tinha uma grande dificuldade com gestores, com os nossos representantes legais, ou então até mesmo os representantes legais dos fornecedores que estavam em viagem, e aí a gente tinha que aguardar essas pessoas chegarem para assinarem esses documentos. Então, a gente conseguiu agilizar esse processo, a gente conseguiu atender a legislação que pede hoje, que exige, né, que o serviço só pode ser prestado após a assinatura do contrato, e, consequentemente, a gente consegue um atendimento melhor para todas as outras áreas. A assinatura eletrônica também nos ajudou muito em relação à perda de documento. Então, antes a gente tinha que enviar o documento para o fornecedor, depois enviar o gestor, depois enviar os representantes legais da Belgo. E isso, além do atraso, gerava também uma perda, né? Poderia gerar uma perda desse documento. Então, a gente conseguiu, dessa forma, evitar que isso ocorra. E é isso, basicamente todo mundo consegue acessar, todo mundo consegue assinar esse documento aí através dessa plataforma. Muito legal, Raquel. Falando agora um pouco sobre, né, o outro tema que a gente está trazendo, que é a digitalização de contratos, né? Por que a gente decidiu fazer essa digitalização? Como é que foi esse processo, né? E quais foram os benefícios da gente estar largando o papel para trás e digitalizando tudo? Como você já tinha até comentado, né, Fernanda, a gente tem aí, tudo muito integrado, né? Então, quando surgiu o Netlex lá na Celor, que a gente começou a fazer os contratos através dessa plataforma e depois assinar esses contratos através do DocSign, nós começamos a ter vários documentos eletrônicos, né, ali originais. E aí, a gente começou a ter dois locais para armazenar, que era antes o nosso diretório, que ficavam então esses documentos assinados eletronicamente, e na nossa sala haviam vários armários com os documentos que haviam sido assinados manualmente, né, nos processos anteriores. E aí, com isso, para a gente evitar de ter, então, dois locais para armazenar, também evitar de ter que ficar imprimindo os documentos que eram assinados eletronicamente, nós vimos a necessidade de digitalizar os contratos que a gente tinha antes aí do meados de 2019, né? Então, foi um processo bem demorado, assim, apesar de ter durado só 6 meses, foi bem trabalhoso, né? Então, a gente fez todo o levantamento de todos os documentos que a gente tinha, eram aproximadamente 1.500 contratos, ou seja, 1.500 pastas de fornecedores, que dentro delas haviam documentos da empresa, termos aditivos e contratos anteriores. Então, a gente fez o levantamento dos contratos vigentes, e aí selecionamos dois fornecedores, né, para fazer essa análise para a gente. E aí, durante o período de 6 meses, nós enviávamos os documentos físicos, eles eram digitalizados, e aí retornava para a gente os arquivos digitais. Então, assim, para eles serem digitalizados, nós tivemos também que tanto fazer o levantamento quanto organizar, para que esses documentos chegassem da forma adequada para a gente e que a gente pudesse armazenar aí em algum local. E como o nosso diretório, ele não tinha capacidade de receber todo esse documento, né? Junto com a área de TI, nós conseguimos, então, ter acesso ao SharePoint.
que aí nós organizamos e separamos contratos por unidade a quais eles pertencem, e que hoje qualquer um, né, após nossa aprovação, consegue ter acesso aí a esses documentos, se quiser editá-lo ou apenas exibi-lo. Então, a gente conseguiu disponibilizar todos os arquivos digitais. Isso possibilitou também uma agilidade no processo, principalmente em questão de auditoria, porque às vezes eles nos solicitavam alguns documentos, a gente tinha antes que digitalizar para depois enviar, e hoje a gente consegue apenas baixá-lo e enviar aos auditores, né? Os gestores conseguem também ter acesso mais fácil a esses contratos, e aí a gente agiliza todo o processo em si, né? E aí é importante a gente falar, né, só complementando aí, de alguns números que a gente tem hoje nas nossas áreas, na nossa área, né? Então, hoje a gente tem 941 contratos vigentes, todos eles estão 100% no acervo digital. Como eu disse, aqueles 5% dos contratos que não são assinados digitalmente, a gente faz a assinatura manual, mas depois a gente faz a digitalização desse documento e disponibiliza no SharePoint. Durante o último ano, aí, a gente teve aproximadamente 1.200 documentos assinados dentro do DocSign, e durante o nosso processo de digitalização, foram digitalizados 168 mil páginas enviadas aí e disponíveis no SharePoint, né? Alguns ganhos, é importante destacar alguns ganhos ambiental, né, que nós temos durante todo esse processo. Como a gente não tem mais nada impresso, né, a gente tem uma economia, de certa forma, né, com a questão ambiental, que é da madeira, né, a água, por exemplo, foram 79, o DocSign calculou, 79 mil litros de água, de economia de água durante esse último ano, 7.500 quilos de carbono, e aproximadamente a gente deixou de gerar aí 520 quilos de lixo. E alguns outros ganhos também, né, de redução que nós tivemos. Com a impressora, que era um equipamento que a gente utilizava muito durante o nosso processo, o toner para essa impressora, que com frequência tinha que ser trocado, o papel, e com correspondência, porque todos os documentos, quando eles eram assinados manualmente, após o processo, nós enviávamos as vias originais aos fornecedores. Então, havia aí tanto um custo financeiro para esse envio, quanto também ocupava, de certa forma, o nosso tempo, né? Na verdade, uma boa parte do nosso tempo, montando aí essas correspondências para serem enviadas aos fornecedores, né? Bom, é isso, assim, de ganho que a gente teve nesses dois processos. É importante a gente destacar que esses dois projetos foram muito importantes para o ano de 2020, com a pandemia e trabalhando em casa. Se não fossem eles, se a gente não tivessem os arquivos digitalizados e disponíveis, nós não conseguiríamos aí estar trabalhando todo mundo de home office, porque os arquivos ficam todos na BBA em contagem, né? Então, teríamos que ir diariamente à empresa, e teríamos aí uma grande dificuldade também com a assinatura. Então, esses projetos foram muito importantes e tiveram grande impacto aí no ano de 2020. É isso. Só para a gente fechar, né, caso outras áreas da empresa tenham interesse também, né, de implementar essas soluções, quem que elas devem procurar aí nesse caso? Então, várias outras áreas durante o ano de 2019 nos procurou, né, com muito interesse, principalmente no DocSign. E aí nós alinhamos junto à área de TI, já apresentamos para eles a plataforma e eles já estão disponíveis. Vocês podem entrar em contato com o pessoal, que eles vão ajudar vocês aí a mapear essas melhorias e para que vocês possam começar a utilizar essas plataformas. Beleza, Raquel. Muito obrigado aí pelas explicações, né, e um abraço aí para todo o time da Belgo BK. Somos gente criando uma vida melhor. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal.